carta para a quarta igreja, a carta à igreja de Tiatira. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, abrissem a sua Bíblia. Vamos lá para Apocalipse 2, do verso 18 ao verso 29. É um pouco longo, mas nós precisamos ler todo o texto. Amém? O último livro da Bíblia, aquele livro que o pessoal fica meio temeroso de ler, mas é necessário, Apocalipse. Verso 18 diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Em outras versões diz bronze polido. Eu conheço as tuas obras e a tua qualidade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares. Eu quero que os irmãos prestem atenção nesta palavra. Tolerares que Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, preste atenção, irmãos, mas eu vos digo a vós, Deus falando, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retenham até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem assentar. Eu vou correr um pouco, porque temos muito o que abordar. Aqui na igreja de Tiatira, eu vou trazer algumas considerações para que nós possamos entender melhor o texto. Algumas considerações sobre a cidade de Tiatira, não é? Geralmente, quando você vê as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas, essas igrejas geralmente eram o nome da própria cidade. Tiatira situava-se na Ásia, aonde hoje, nos dias de hoje, seria onde fica a Turquia. Tiatira foi fundada no século IV antes de Cristo. Alguns historiadores, alguns escritores afirmam que Tiatira foi fundada por Paulo por influência a pedido de Lídia. Lembra da Lídia que se converteu na pregação de Paulo? Então, Lídia, nessa época, estava em Tiatira, e através dela, dizem os historiadores, que ela foi uma grande influência, e talvez Paulo seja o fundador da igreja de Tiatira. Mas não há nada que comprove ou que tenha maior evidência disso. Tiatira tinha uma importante rota comercial e também vivia debaixo do domínio romano. Era uma província do domínio romano. Por que Tiatira tinha uma grande rota comercial? Tiatira ficava num vale
E todas as rotas da época, os caminhos da época que levavam a outras cidades, como Pérgamo, Laodiceia e outras, passavam por Tiatira. Então não tinha como. Tiatira, os visitantes, pessoas que iam comprar alguma coisa na cidade, visitar algum parente, geralmente passavam por Tiatira e faziam compras. Por isso Tiatira era muito conhecida pelo seu comércio. Tiatira também era conhecida e tinha muito forte o trabalho dos artesãos e também de trabalho manufatureiro, trabalho com bronze, com latão, trabalho com roupa, com tecido e também o trabalho de púrpura. Os irmãos já devem ter lido na palavra, né? Púrpura era nada mais, nada menos do que uma tinta que eles produziam para tingir os tecidos. E, como eu falei, vocês lembram, Lídia, a Lídia que se converteu pela pregação de Paulo, o que diz a palavra? Lídia era vendedora de púrpura, ela vendia essa tinta. Outra coisa também que era comum em Tiatira, e eu faço questão de frisar, porque no texto está citado, e é bom que a gente entenda, para que nos próximos relatos vocês consigam juntar todos os pedacinhos, é que Tiatira, devido a ter muitos comerciantes, artesãos, homens que mexiam com latão, com bronze e tudo mais, eles tinham uma espécie de cooperativa, digamos assim. Seria o nome hoje mais apropriado para que a gente pudesse entender. Porque nessa época haviam vários grupos, os grupos dos artesãos, os grupos dos que vendiam púrpura, os grupos do que faziam tecido. E como esses grupos eram grandes, eles se organizavam, sempre existia um evento, um banquete, né? Na época se chamava um banquete. Esse banquete era farto, muita comida, muita bebida, mas um dos pontos principais desse banquete é que toda comida, toda bebida, antes de chegar aquele participante, aquele empregado, aquele trabalhador que estava naquela organização, essa comida, essa bebida era consagrado a ídolos, a demônios, a divindades. E cada organização dessa tinha uma divindade correspondente, uma divindade que atuava no meio deles. E isso era muito comum. Porém, ao trabalhador, ao comerciante, que não aceitasse participar dessas organizações, desse grupo, ou mesmo se recusasse a estar nesses banquetes, ele simplesmente perdia o seu trabalho, perdia a sua renda e, além de tudo, ficava mal visto na cidade. Olha que coisa interessante, né? A gente, quando pesquisa, a gente começa a entender como a situação da época se desenvolve. E voltando ao nosso texto sobre a igreja e sobre os membros da igreja, a gente, quando lê, né, as cartas às igrejas, a gente percebe algo muito comum entre as 7 cartas. Em todas elas, o Senhor começa elogiando. Ele elogia a fé, o amor, a perseverança, o serviço. Porém, ele também aponta o pecado, o desleixo, a apostasia, a imoralidade. Tudo isso você pode ver nessas 7 cartas. E com Tiatira não foi diferente. Aqui, quando o Senhor começa a falar no texto, a gente percebe que o texto é dividido em 3 grupos. Na igreja de Tiatira, mesmo sendo uma igreja, creio eu, que pequena, havia uma divisão em 3 grupos. E eu quero trazer para nós hoje esses 3 grupos, porque esses 3 grupos têm características muito semelhantes a muitas coisas que nós vemos hoje em dia. Como o pastor falou, é tudo muito atual. Essas cartas que foram escritas, né,
e João fala delas hoje para nós. Elas têm grande advertência, grande ensino e são muito atuais. E o primeiro grupo que o anjo que fala, a igreja, que nada mais é do que o Senhor, diz que o primeiro grupo tinha amor, paciência, fé, trabalhava, tinha serviço, trabalhava na obra, mas tolerava Jezabel. Por isso que eu pedi aos irmãos para dar uma atenção a essa palavra, tolerava. E eu fiquei intrigada com essa palavra e fui buscar. E tolerar nada mais é do que você permitir algo, mesmo discordando e sabendo que está errado. Mas você não se posiciona, você tolera, porque tolerar é mais fácil. E assim esse grupo, esse primeiro grupo que o Senhor aponta, exatamente tolerava. Esse grupo de cristão, ele não se posicionava diante do pecado para não perder as amizades, para não se indispor, ou até mesmo assim, melhor ficar em cima do muro. E a gente cansa de ver isso nos dias de hoje. Pessoas em cima do muro. O grupo que preferia fazer vista grossa do que a confrontar o pecado. Isso nós vemos muito nos dias de hoje. E, como eu tenho dito, a semelhança, o ensino, o que essa carta nos traz hoje? Nós preferimos omitir, nos calar, a nos posicionar contra o pecado. E eu estou falando aqui, irmãos, como igreja, como corpo. Melhor aceitar o palavrão dentro de casa do que se indispor com a família. Isso é tolerar. Isso é não se posicionar. Melhor aceitar a roupa indecente dos filhos do que ser chamado de pai antiquado. Isso é tolerar. Isso é não se posicionar. Melhor engolir as palavras de desonra dentro, talvez, da sua própria casa ou do trabalho, do que se levantar e falar o que a palavra de Deus diz. Tudo isso, irmãos, é o tolerar. E a palavra de Deus, ela é clara, e a gente sabe disso. Ela nos dá um exemplo muito interessante sobre omissão e sobre tolerar. O exemplo de Eli, o grande sacerdote Eli, que tomava conta do templo, era responsável do templo em Siló. Está lá em 1 Samuel. Eli preferiu deixar os filhos fazerem o que quisessem, e diz a palavra que Ofni e Finéias, eles comiam da melhor parte do sacrifício e ainda por cima faziam imoralidades sexuais diante da porta do templo, à vista de todos. E o pai, que estava sentado à porta do templo, não fazia absolutamente nada. Eli preferiu agradar os filhos do que obedecer a Deus. Isso, irmãos, é omissão. Isso, irmãos, é tolerar. E muito foi cobrado de Eli, e nós sabemos disso, por causa dessa omissão, por não se posicionar como um pai, como um sacerdote, como alguém que conhecia a palavra e tinha o dever de disciplinar os seus filhos para que honrassem a Deus. Agora, a palavra também nos cita do segundo grupo que o Senhor aponta. É no grupo dos cristãos carnais, cristãos desobedientes, rebeldes, que se deixavam liderar por Jezabel. Jezabel aqui no texto não é a Jezabel, a mulher física lá, a esposa do rei Acabe. Não. Jezabel aqui se refere ao espírito maligno que comandava Jezabel.
aquela Jezabel lá do rei Acabe de 1 Reis. O espírito que estava com ela, que comandava ela, que fez com que ela destruísse todo o reinado do seu marido Acabe, era o mesmo espírito que estava reinando nesse segundo grupo de cristãos carnais na igreja de Tiatira. É como se fosse assim, lobos em pele de ovelha, como a gente costuma dizer. Tinham cara de cristão, louvava como cristão, vestia roupa de cristão, mas eram desobedientes, rebeldes, não se submetiam à liderança, não se submetiam à doutrina e muito menos aos ensinos da palavra do Senhor. Eles preferiam, como diz o texto, ouvir uma mulher mística com o espírito de Jezabel, que se dizia profetisa, ela mesma se intitulava, do que ouvir a palavra de Deus, os ensinos e submeter as ordenanças pastorais. Esse era o grupo, o segundo grupo que foi apontado pelo Senhor. Esse grupo não se submetia à liderança, seguia os ensinos demoníacos dessa profetisa, porque ela era totalmente contrária também à palavra de Deus. E assim como Jezabel agiu lá no reinado de Acabe, esse mesmo espírito influenciava, manipulava, seduzia esse grupo de cristãos na igreja de Tiatira. E hoje, irmãos, nós vemos muito a semelhança nas igrejas, no nosso meio, nos dias de hoje. Somos cristãos, conhecemos a palavra, temos o Espírito Santo, mas muitos preferem seguir falsos profetas, ou, se você preferir, ouvir profetada, porque quando a gente ouve profecia, testifica, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito. Mas quando ouvimos profetadas e não temos diligência nem sabedoria, a gente confunde tudo, o nosso ego é amaciado e a gente pensa, é Deus falando comigo. Infelizmente, isso é uma prática nos dias de hoje e que vem crescendo. É aquela história do eis que te digo, eis que te falo, eis que te dou uma chave, eis que a porta abriu, e não sai disso. Tudo bem, eis que te dou uma chave. Tá, chave para quê? Abriu o quê? Aonde? Que dia? Como? Será que Deus fala assim pela metade? Será que Deus vai usar lá o Joãozinho, a Mariazinha de não sei de onde para chegar para você e eis que te dou uma chave, ponto. E aí? Cadê o resto? Será que Deus esqueceu? Então, irmãos, não sejamos como esse segundo grupo. Vamos abrir os nossos olhos, vamos ter um pouco mais de maturidade e não deixar que as profetadas nos alcancem. Nós temos autoridade para repreender isso, sabia? Na mesma hora que você recebe, o Espírito já testifica em você. E você pode repreender esse tipo de coisa. Agora, a gente sabe que é melhor ouvir uma profetada que nos agrada, que amacia o nosso ego, do que a gente ouvir a repreensão do pastor. Porque o pastor, ele não só está aqui para guiar, mas também para disciplinar, para repreender. Mas é melhor você procurar a profetisa, né? A falsa profeta, e ouvir uma profetada. Chegar lá na casa dela, os eis que eu te digo, vai fazer melhor do que a repreensão do pastor. E eu digo a vocês, irmãos, muitas vezes eu penso como seria bom se nós fôssemos como os bereanos, né? Os crentes de Bereia, que diz a palavra. Está lá em Atos, se eu não estou enganado, 17, que eles examinavam a palavra. Eles tinham a mente aberta para a palavra, recebiam a palavra, mas mesmo assim iam estudar, examinavam, porque não queriam ser enganados.
Deus. E nós precisamos agir como esses crentes de Bereia. E eu quero dizer para os irmãos, esse mesmo Espírito, que muitas vezes a gente ouve falar tão pouco, né? O Espírito de Jezabel, ele continua atuante nos dias de hoje. Ele continua contaminando nos dias de hoje. Às vezes você pode dizer, mas como, irmã Fátima? A gente nem ouve falar disso. Ai, me ajuda, eu não estou entendendo. Eu vou explicar um pouco para você. Todo movimento feminista, onde a mulher é superior ao homem em tudo, tirando do homem a sua autoridade, a sua posição sacerdotal, é o espírito de Jezabel. Esse mesmo espírito se manifesta na pedofilia. Essa pedofilia que a gente vê aí todos os dias na televisão, que nada mais é do que sexo com crianças. Essa pedofilia, ela provém do espírito de Jezabel. O espírito atua em outra área que nós estamos vendo todos os dias nas reportagens: o homossexualismo, o lesbianismo. Assim como era em Sodoma e Gomorra, assim nós estamos vendo hoje. E é o mesmo espírito que atuava em Sodoma e Gomorra, é o mesmo espírito que está atuando hoje e que nós estamos vendo todos os dias nos jornais. O espírito sedutor de Jezabel, ele está presente em algumas mínimas coisas, bem sutis, como o comercial que você vê na televisão. Você já percebeu que comercial de pasta de dente tem uma mulher se insinuando? Comercial de carro tem uma mulher com uma roupa mais insinuante, com trejeitos, geralmente mulheres bonitas que atraem olhares. E você pode ver que tudo, as novelas, tudo que está na televisão, seriados, novelas, filmes, estão cheios de incentivo à imoralidade, à sexualidade, ao desrespeito aos princípios e padrões da palavra de Deus. Esse é o espírito de Jezabel. Ele veio para distorcer os princípios da palavra de Deus. Ele veio para dizer: olha, pode sim você namorar outro homem, tem nada a ver. Pode sim a sua filha namorar outra menina, tem nada a ver. Pode sim o seu casamento está meio assim, larga ele, arruma outro, pode sim. É o mesmo espírito, irmãos. E nós precisamos ficar atentos, porque a palavra é a mesma. Aquilo que o Senhor nos adverte, como advertiu lá na igreja de Tiatira, Ele está nos advertindo hoje. E esse Espírito quer descaracterizar tudo que Deus coloca como princípio, tudo que Deus coloca como certo. E nós precisamos ter muita cautela, porque a palavra de Malaquias 4 diz: eis que vereis de novo a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Então eu quero dizer para os irmãos que se a palavra diz que nós vamos ver a diferença, é porque existe uma diferença. Aleluia. Não é verdade? E se existe uma diferença, nós temos que demonstrar essa diferença. Agora, o que não está certo é nós andarmos no mundo, em meio à sociedade, no trabalho, na escola, ou junto a familiares, e é tudo igual. Ninguém vê a diferença em nós. Não é verdade? É o mesmo linguajar, é a mesma roupa, as mesmas atitudes. Então, que tipo de crente nós somos? Que tipo de filhos do Senhor nós somos? Você já parou para pensar nisso? E olha que
Se o Senhor diz que existe essa diferença, é porque Ele quer de nós essa diferença. Amém. Porque ou nós vivemos pelo que cremos, ou então vamos abraçar o sistema mundano. Porque o mundo está debaixo do sistema mundano, do sistema maligno de Satanás. Nós sabemos disso. E agora o Senhor nos leva ao terceiro grupo. Eu vou correr um pouquinho. Esse grupo, diz o anjo, é dos restantes que ficarem de ti. Até mesmo pela própria linguagem do texto, a gente entende que é um grupo minoria, que é um grupo de pequenas pessoas, não é? Um grupo bem pequeno. E ele fala algumas coisas desse grupo, né? Que é o grupo do remanescente, aquele que permaneceu. Glória a Deus. É o grupo daquela minoria que mantinham suas lamparinas acesas e uma Aleluia, boa glória a reserva Deus. de óleo. Glória seja a Deus. É o grupo que fazia bom uso da armadura de Deus, sabe? Aquela com a qual você pode vencer no dia mau. Glória a Deus. Eles faziam bom uso dessa armadura. Aleluia. Aqueles que tinham atitudes de crente fiel. Sabe aí como diz, crente raiz? Amém. É desse grupo. Glória a Deus. Aqueles que não se deixaram contaminar. Lembra de Daniel no banquete de Nabucodonosor? Ele tinha tudo para se deixar contaminar. Ele tinha tudo para comer do bom e do melhor. Mas ele se levantou, se posicionou e disse não. Glória a Deus. E esse grupo, essa minoria, fez a mesma coisa. Eu não vou me contaminar com o grupo 1 e com o grupo 2. Eu vou permanecer na palavra. Eu vou Glória a permanecer Deus, na aleluia. obediência. Eu vou permanecer na doutrina do santo. E eu vou ser fiel àquilo que eu creio. Esse era o grupo da minoria. Aqueles que mantiveram a fé, a esperança, a fidelidade e não negaram o seu Deus. Aqueles que continuaram combatendo o pecado, a idolatria, a imoralidade, que se mantinha na cidade e mantendo a fidelidade e o compromisso com Deus. Esse é o grupo do resto que ficou. Glória a A Deus. própria Bíblia diz, o resto que ficou. E hoje, irmãos, para finalizar, eu quero trazer para nós, eu me incluo, porque antes de pregar, Deus fala comigo Glória primeiro. a Deus. Eu quero trazer para nós alguns questionamentos, sabe? E tudo isso que nós temos visto, esses três grupos, esses três, digamos assim, modelos que estavam inseridos dentro de uma igreja, e que eu tentei resumir aqui para nós, eu pergunto, hoje, como nós reagiríamos a tudo isso? Qual seria a nossa atitude? No tempo de hoje, em qual grupo nós estaríamos inseridos? Pensem aí. Estaríamos fazendo a diferença ou estaríamos fazendo vista grossa? Qual seria a nossa posição? Estaríamos dispostos a obedecer e a pagar o preço? Ou seria melhor os tapinhas nas costas? O que nós escolheríamos? Pensa bem, se a igreja sou eu e você, a própria palavra nos diz, a igreja sou eu e você, qual a igreja que você quer ser hoje? Já pensou sobre isso? De que lado você está? Deus está dando tempo para que nós venhamos a nos arrepender, muitas vezes, dos nossos pensamentos errados, atitudes erradas, decisões erradas, assim como Ele deu lá em Tiatira, está escrito. Ele pediu, Ele deu tempo para que se arrependessem. Mas o texto diz, eles não quiseram. E o juízo severo de Deus veio sobre aquele grupo por causa da sua imoralidade sexual.
e tantos outros pecados. Deus foi severo. Porém, observem, Deus dá a oportunidade. Deus só os castigou pela severidade do seu pecado porque não se arrependeram. Mas a nós hoje que estamos aqui, somos igreja, Deus nos dá oportunidade de um novo posicionamento. Deus nos dá a oportunidade de novas atitudes. Deus nos dá a oportunidade de um conserto. Porque nós somos falhos, irmãos. Somos falhos. A gente fala, a gente critica, a gente não aceita, a gente não obedece. Eu já falei aqui, já preguei sobre isso. A gente é tranqueira. A gente é tranqueira. Mas nós somos a igreja de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos a noiva que estamos nos ataviando, nos arrumando para encontrar o noivo. Glória a Deus, aleluia. E hoje, irmãos, o Senhor fala para mim e para você: eu estou te dando uma oportunidade de conserto, de posicionamento, de arrependimento, de novas decisões. Aleluia. E mediante a isso, irmãos, que é para mim também, eu quero também dizer a você que assim como houve um castigo severo ao pecado daquele grupo da igreja de Tiatira, há também uma recompensa para os fiéis. Aleluia. E a palavra diz que daria autoridade, poder sobre as nações. Existe uma recompensa para a minha e para a tua fidelidade. A palavra, e eu termino aqui, de Apocalipse 2, só você ler um pouquinho antes, diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa é a nossa recompensa, irmãos. Amém. Só que nós vivemos num mundo difícil, um mundo que está debaixo das ordenanças, dos princípios do maligno, um mundo caído, e nós precisamos, dia após dia, nos arrependermos, nos consertarmos e nos posicionarmos, para que possamos nos apresentar como a igreja do Senhor, a noiva ataviada. E hoje eu quero convidar a você que é igreja, como eu sou igreja, a se colocar de pé, para que a gente possa orar juntos.